Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, só que o vídeo de hoje tem um formato um pouquinho diferente. Nós temos muitas dúvidas da nossa audiência, que são dúvidas muito comuns, e a gente trouxe hoje então um formato diferente de perguntas e respostas. Mas no final desse vídeo eu tenho uma dica de ouro. É uma dica que eu uso, tá? Que eu costumo usar no meu dia a dia para diminuir a aparência da barriga. Confere que no final do vídeo eu te conto. Essa é a Letícia, ela trabalha comigo aqui e ela que fez a captação dessas dúvidas e nos trouxe aqui então pra gente esclarecer. Vamos lá? Letícia? Oi, gente. A primeira pergunta é: quando a gente dá aquela engordada e as nossas roupas passam a ficar mais apertadas, deixando a barriga marcada ou até mesmo não servem mais, é normal que a gente fique meio desanimada? Realmente é normal, sim. Por quê? Porque realmente a gente fugiu do nosso padrão, a gente fugiu do que a gente considera como ideal. Mas isso eu tenho que pensar em primeiro lugar se eu estou de acordo com como eu quero e não de acordo com como as outras pessoas estão. Se eu dei uma engordada, não significa que eu esteja fora, simplesmente porque eu não estou me sentindo bem. Mas é normal a gente não se sentir bem. Mas em primeiro lugar, a gente tem que também se aceitar como nós somos. Não importando com as outras pessoas ou fazendo comparações do nosso corpo com o das nossas amigas, com o corpo das blogueiras, com o corpo da artista de TV, sei lá, de um filme que você acha bonito ou não. E sim, se você se sinta bem, em primeiro lugar. Agora, se você não está se sentindo bem, pode sim ir em busca de um corpo melhor. O que fazer então? Aderir a métodos e dietas malucas? Ficar sem comer para perder a barriga de uma vez? Não, nem pensar, né? Dietas malucas, elas são sempre de muito risco. Normalmente elas têm bons resultados, né? Emagrecer em um curto espaço de tempo, mas é uma dieta maluca. Porque se você se submeter a um tipo de dieta desse tipo, você pode se prejudicar a tua saúde, e sem contar que se você não vai conseguir cumprir essa dieta. E daí o que vai acontecer? Quando tu para a dieta, imediatamente, algum tempo depois, você volta àquele peso de antes. Então, nem pensar, né? Existem muitas outras formas de buscar o peso ideal, né? Se for o caso, mas jamais em dietas malucas, né? Tem a prática de exercícios, entre outras, que dá pra se fazer. O que fica melhor para quem tem barriguinha ou quadril largo? Roupa mais larga ou mais apertada? Nenhuma das duas. Por quê? Porque a roupa muito larga, você vai aparentar com a barriga maior ainda ou com o quadril maior ainda. Então, nem pensar. Porque imagina só, tem uma barriga, aí eu boto uma roupa mais que fica por cima daquela barriga. Além da barriga parecer maior, as outras partes do corpo também vão parecer maior, sem contar que vai ficar com uma aparência um tanto desleixada, né? Vai parecer mais grande ainda do que já está aparentando. E quanto ao quadril, da mesma forma, né? Se usar muito largo, vai ficar maior ainda a aparência dele e vai parecer que você tá mais gordinha ainda, né? E muito apertado também não rola. Por quê? Porque ela vai marcar cada parte do seu corpo, cada voltinha que o corpo tem. Vai mostrar tudo, a voltinha que tá sobrando, a gordurinha que tem mais aqui ou tem mais ali, então. E também dá uma aparência um pouco, até um certo ponto vulgar, porque ela marca muito, então vai aparecer cada voltinha do seu corpo. O ideal é uma peça de roupa que ela seja fluida, que ela seja de acordo com o seu corpo. Ah, mas aí tu vai pensar assim: ah, mas eu nunca encontro uma roupa que fique ou fica grande demais ou fica apertada demais. O ideal é ficar do tamanho da parte maior do nosso corpo. E o que sobra, então, como eu disse, leva no costureiro e faz o ajuste diminuindo as outras partes, porque a roupa ela tem que acompanhar as nossas voltas do nosso corpo.
E às vezes é difícil realmente de encontrar, porque daí tá com a barriga maior, ou tem um quadril maior e em cima é menorzinho, não vai existir roupa mesmo que acompanhe, né? Essas modelagens, elas não fazem isso, né? As roupas não se adaptam a esse tipo de pessoa, infelizmente. Mas a gente pode vir a se adaptar, sim. Então, é comum fazer a reforma, é comum fazer essas modificações para que se adapte no corpo, tá? Então não tem como fugir das reformas que fazem parte. E quanto às blusas com detalhes, elas vão distrair a atenção, evitando que as pessoas olhem para a barriguinha? Realmente, a blusa com detalhe, ela chama atenção, muito atenção. Tu vai atrair o teu olhar para aquela pedra, para aquela pérola, para aquela, sei lá, aquela aplicação que vem a ter, tá? Mas aí o que eu aconselho? Se você tá com aquela barriguinha, tá? Vamos fazer um outro ponto de luz em outra parte do look. Por exemplo, eu quero disfarçar minha barriga e eu vou lá e coloco uma blusa com uma aplicação em pedras aqui num degote. O degote V também é uma coisa que chama atenção e faz ponto de luz. Ou uso de maxi brincos, maxi colares, também fazem ponto de luz para essas partes do nosso corpo, né? Desviando o olhar, então, da parte que a gente queira disfarçar. Pode ser uma pulseira maior, ou, como eu disse, um brinco, um colar maior, ou também detalhes na própria roupa, né? Bolsos, lapelas, desde que não sejam na região que você queira disfarçar, barriga ou quadril, enfim, isso. E quando todo tipo de blusa marca a barriguinha, o que deve fazer? Na verdade, não é todo tipo de blusa, é a maneira como você arruma a blusa, tá? Se a blusa é muito apertada, realmente ela vai marcar, ela vai ficar mostrando muito essa barriguinha, né? Então, o que eu aconselho? O tamanho, então, como eu havia dito antes, nem muito grande e nem muito apertada, né? Que ela fique soltinha no nosso corpo. E a maneira melhor de se arrumar não é largar a blusa por cima da calça ou por cima da saia, principalmente se for uma calça jeans ou uma calça que tenha lapelas, que tenha bolso, porque à medida que você coloca a blusa por cima da roupa, ela vai acompanhar o passa-cinto, o zíper, o bolso, e aí então vai marcar mais ainda. Toda por dentro também muitas vezes não funciona. A calça vai acabar mostrando aquelas curvas que você não quer. Tá, então daí nem por dentro nem por fora? Não, existe uma técnica que em algumas mulheres funciona muito bem, depende do tipo de corpo, tá? Porque às vezes funciona e às vezes não. Vale a pena você ir na frente do espelho e fazer o teste deste truque, que é o seguinte: você pega e coloca uma parte da blusa por dentro da calça e essa parte tu dá uma soltadinha. O preto é a cor que mais disfarça tanto o quadril quanto a barriga. Quais outras cores diminuíam essa região? Realmente o preto, ele é o campeão, tá? Gente, o preto, ele diminui as partes do nosso corpo. Eu vou explicar isso porquê, para vocês entenderem o porquê das outras cores, tá? O preto, artisticamente falando, é a ausência de luz. Com o preto, o preto retrai o nosso olhar. Então, como ele retrai, o que eu quero dizer com isso? As pessoas não buscam olhar para o preto, elas sempre em primeiro lugar olham para as cores mais claras ou para as cores mais brilhantes que tem. É por isso que o preto disfarça, tá? E o preto, ele é o grande preferido da maioria das mulheres, principalmente também entre as mais jovens, porque o preto é a cor da sofisticação, é uma cor que tem mistério, é uma cor da elegância, né? Então por isso que ele é realmente o preferido, mas ele tem o poder de disfarçar. Mas para não ficar sempre no preto, eu sugiro cores mais escuras, que é cores que contêm o preto junto, ou seja, eu quero o bordô. O bordô é o vermelho mais o preto, que fica o bordô ou o vinho. O marinho é a cor azul com uma dose de preto, né? Então nós temos o marinho. Então quanto mais escura mais escura a cor for, maior a probabilidade de retrair o nosso olhar, tá? E a parte do nosso corpo que a gente deseja diminuir ou disfarçar. Então, as cores que disfarçam, além do preto, tá? Em primeiro lugar, o marinho, o vinho,
o grafite, que é o bem escuro, aquele verde folha bem escurão, tá? Todos esses tons assim que são bem escuro, quase no preto também, tá? Mas uma dica que nós como consultoras de estilo damos e que funciona muito bem, se eu quero usar uma cor mais clara, por exemplo, um vermelho, um bordeaux, um verde, é usar o look todo monocromático. O que significa isso monocromático? Que é de uma cor só, da cabeça aos pés. Porque o que acontece? Uma cor só, visualmente e esteticamente, a gente vai ter uma linha só de cor. E esta uma linha de cor, ela vai afinar o nosso corpo, tá? Alongar a silhueta e de brinde, meninas, a altura. A gente vai parecer mais alta sim. Então, estratégias de cor, cores mais escuras e looks monocromáticos. É verdade que com roupa estampada eu vou parecer mais barriguda ou com quadril maior ainda? Olha, realmente a estampa, ela tem o poder de atrair o olhar. Por quê? Porque é uma coisa diferente do preto. Pensa assim, se compara ao preto. Ainda mais a estampa tem uma junção de muitas cores. Então, ele vai atrair o olhar sim e vai dar amplitude pro look, pra região que você vai estar usando. Mas existem algumas estampas que fazem esse efeito contrário do que a estampa faz de atrair o olhar ou dar mais amplitude para aquela região, que são estampas de listras verticais. A listra vertical, ela vai alongar a nossa silhueta, ela faz uma linha na vertical em que tudo que tiver dentro dessas linhas vão parecer mais finos e mais longos. Existem também as estampas diagonais, que sejam de fora para dentro. Nesse sentido, também vai fazer o formato do corpo, alinhando e dando a aparência visualmente do corpo menor. Então são estampas que são funcionais, que têm esse poder de afinar e diminuir a parte do corpo que você deseja disfarçar. Como então tirar a nossa barriga ou o nosso quadril do foco visual, que não seja com adornos, enfeites, até porque tem muita gente que não gosta de nada muito chamativo. Então como tentar fazer com que as pessoas olhem menos para essa região sem usar enfeites? É realmente uma dúvida muito comum, né? Porque existem muitas pessoas que não gostam de nada muito colorido, nada muito cheio de adornos, né? Enfeites, realmente é uma coisa bem comum, tá? Uma dica que eu dou, se você não gosta de brincos, colares, é usar uma peça de outra cor. Como assim? Uma parte de uma peça. Um exemplo, uma blusa que tem as mangas de outra cor. Manga, por exemplo, a blusa toda preta e a manga de outra cor. Ou uma outra blusa que seja preta, marinho, vinho, marrom escuro, café, chumbo, enfim, e que ela tenha na gola um detalhe. Não precisa ser um brilho, um strass, uma pedra, uma aplicação. Pode ser simplesmente de outra cor. Ou tem uma modelagem diferente, que não seja na região que você queira disfarçar. Porque o que acontece? O preto retrai o olhar. E a outra cor vai atrair o olhar, ou seja, tu vai desviar o foco visual. O olhar das pessoas vai ser primeiro para as tuas mangas, se for o caso. E uma outra estratégia também é a de ser o ponto de luz do nosso look, o nosso rosto. De que forma? Através do uso da maquiagem. Eu posso caprichar numa maquiagem, um rímel, eu posso simplesmente só botar um batom de uma cor mais chamativa, ou dar uma pintada no olho, sabe? Eu não tenho o costume de usar uma base, hoje eu coloco uma base, um batomzinho, ou um formato de um cabelo, ou um cabelo diferente, um corte diferente, vou repicar meu cabelo, porque o que acontece? O nosso rosto vai se tornar o ponto de luz do nosso corpo, do nosso look. E em primeiro momento as pessoas vão olhar para o teu rosto, desviando, e em segundo lugar, ou em segundo plano, olhando para a parte que a gente deseja disfarçar. Então é uma excelente estratégia para quem não gosta de enfeites e adornos. E quais são os melhores tipos de tecidos que diminuem ou afinam a barriga ou quadril? Tecido, tá? Sabe aquele tipo de tecido que é coladinho no corpo, que fica agarradinho, que é bem apertadinho? Esse não aconselho. Por quê? Porque ele vai marcar e vai modelar cada parte do nosso corpo. Então, ressaltando as nossas curvas indesejáveis, os tecidos melhores são os tecidos
que tem mais algodão, tá? Quanto mais for a fibra natural, melhor. Que tipo de tecidos são esses? Linho. Linho é um tecido que ele é extremamente firme, né? São tecidos firmes, tecidos de algodão, tá? Que vão dar firmeza e não vão marcar o nosso corpo. Uma outra pedida que é muito comum no nosso dia a dia é o jeans. O jeans é um tecido que ele realmente afirma toda e qualquer parte do corpo. Então são os ideais para quem tem barriguinha ou quadril largo. Eu aconselho sempre o uso do jeans, que é o melhor para segurar, para manter e para acompanhar as nossas curvas, deixando ele mais esbelto, mais bonito e mais elegante. E quanto ao comprimento de blusas e casacos, o que você indica? Quanto ao comprimento, existe um que é, no meu ponto de vista, ideal, tanto para blusa quanto para casaco, que é no meio da coxa. Por que no meio da coxa, tá? Porque se eu usar vamos dizer, na altura do quadril, onde terminar aquele casaco, aquele Spencer ou aquela jaqueta, ele realmente vai parar ali e o foco visual de quem está olhando vai ser onde termina aquele Spencer. Se eu for colocar um pouquinho mais para baixo, as pessoas vão tender a olhar inconscientemente, isso gente, tá? Inconsciente esse olhar, é aquela olhada dos pés à cabeça, ele não vai olhar diretamente para a parte que nós temos maior, tá? Então o meio da coxa é o tamanho ideal. Quanto a casacos e jaquetas, uma dica que eu dou também relacionada a isso é não fechá-los, não abotoá-los, tá? Porque ele vai acompanhar as nossas voltinhas indesejáveis. Então, sempre um charme dele abertinho fica excelente. Tem mais alguma dica que você acha indispensável para quem quer disfarçar a barriga? Uma dica que eu acho que é indispensável são sempre calças, no caso da barriga e também do quadril, que elas tenham estrutura, que seja um tecido estruturado. O que eu me refiro disso, tá? Que sejam mais firmes, ou que tenham um cos mais largo, um cos com elástico, que seja uma altura assim, deve ser uns 7 a 10 centímetros, sabe? Que tenha uma barra, um cos mais firme. Isso vai dar muita sustentação e segurar realmente as partes do corpo que são um pouquinho maior, tá? Outra questão também é evitar as pregas e plissé, tá? As pregas são aquelas que são costuradinhas uma do ladinho da outra, tá? Que vai dar mais volume para a barriga ou para a calça, principalmente na região das calças, tá? E o plissado é aquela que é dobradinha, essa que nem da foto. Essas plissadas, porque essas plissadas vão dar maior volume para a região. Eles vão ficar mais certinho aqui e na parte maior elas vão abrir, então vai aparentar maior ainda. Tem como disfarçar o quadril harmonizando o seu corpo com alguns macetes e peças-chave sem sofrer? Olha, a principal dica e a mais fácil de todas é sempre usar cor escura onde você quer disfarçar, tá? Então é o quadril largo, usa sempre a calça escura, usa sempre a saia escura, dá preferência para isso. Mas para fazer o contraste e as pessoas olharem para outras partes do corpo, faz assim, parte de baixo escura, parte de cima clara. As cores claras, as pessoas vão olhar primeiramente para a cor clara. Que tipo de calça é mais indicada para diminuir o quadril largo? Na verdade, nenhuma calça vai diminuir o quadril, tá? A gente vai ter visualmente uma impressão de que ele é menor, tá? A calça mais indicada para diminuir o quadril e equilibrar a aparência visual dessa roupa é você colocar uma calça flare. Calça flare é aquela que antigamente se falava pantalona, boca de sino, só que hoje em dia ela é um pouco, não é tão largona aquele corte na parte de baixo, ela é um pouco mais soltinha, aí nós chamamos atualmente de flare. A calça flare então vai dar esse equilíbrio, tá? Porque ela vai alargar embaixo e ficando equilibrada visualmente com um quadril mais largo. Se você optar por calça mais reta, ela não pode ser skinny, tá? Skinny não funciona porque ela vai marcar até o fim. Mas você também tá livre para usar o que quiser, né? Mas a calça reta e a flare são as mais indicadas. E a calça pode ser estampada ou com bolsos? Na verdade, como eu havia dito, a estampa ela vai sempre atrair o olhar, tá? Então a estampa, normalmente se a pessoa quer diminuir a região do quadril, o ideal é se evitar.
Se o uso de bolsos quiser também, existem bolsos que são invisíveis, que tem uma costura que fica só para mostrar, identificar que tem um bolso. É uma boa pedida, porque o bolso ele tem um tecido extra por dentro. Então esse tecido extra por dentro, ele vai acabar dando maior volume para a região. Então, se você quer diminuir, tente diminuir os bolsos e as estampas. O que tu acha sobre saias e vestidos para quem tem quadril largo? Olha, a saia e o vestido sempre deixam qualquer mulher muito feminina, tá? Mas em relação a saias e vestidos, então, eu só aconselho a evitar, então, os plissados, os pregueados, diminuir as estampas. Se gosta muito de estampa, pode ser uma estampa que ela não tenha muito contraste e que tenha um fundo mais escuro, tá? E quanto ao comprimento, quanto mais curta for a saia, mais vai evidenciar o quadril. Quanto mais longa for a saia, menos vai evidenciar o quadril. Então, um comprimento ideal, se você quer a saia justa, é do meio da coxa até a altura do joelho. Se você quiser ela um pouco mais longa e que não marque o quadril, existe um corte chamado corte évasé. O corte évasé é aquele que começa mais ajustado em cima e vai dando uma leve alargadinha na parte final da saia ou do vestido. Fica muito bem e equilibra visualmente muitíssimo bem o nosso quadril. E existe alguma peça ou truque certeiro para disfarçar o quadril largo? Existe. O que eu mais indico é o uso da terceira peça. O que é a terceira peça? É aquela peça que a gente coloca por cima do nosso look. Terceira porque pode ser a primeira blusa, a segunda saia, a terceira, e que não teria necessidade dela. Uma coisa que eu indico e que fica muito bem é um colete ou um Spencer. O Spencer é um blazerzinho, um casaquinho que a gente só joga por cima daquela roupa. O que ele faz? Ele faz a magia de dar elegância, de dar aquele up na peça. Aí você colocou um vestido que ele não se ajeitou, ele marcou a minha barriga, ele marcou meu quadril. Então você coloca por cima e ele vai disfarçar e vai dar estilo e elegância pro look. Mas a altura dele é de extrema importância, tá? Tanto o Spencer quanto o colete, para quem tem barriguinha e tem quadril largo, ele não pode ser curto. Porque ele vai parar nessa altura no lugar que a gente realmente quer disfarçar. Então, um comprimento ideal para ele é logo abaixo do quadril, terminando ali onde termina a região do bumbum até a metade da coxa. É a altura ideal. Mas estes Spencers e estes coletes não podem ter bolsos, tá? Se eles tiverem algum bolso nessa região, ele vai aumentar e evidenciar essa região. Ele pode ter detalhes? Pode, mas que não sejam na região da parte de baixo. E vamos então à dica de ouro, as dicas de ouro. São 3, tá? A primeira, o motivo que muitas vezes a gente fica com a barriguinha pode ser a retenção de líquido, tá? Que o nosso organismo retém isso no nosso corpo e muitas vezes ele se concentra na região da barriga. Então, dou uma dica, vai lá no Dr. Google e procura alimentos diuréticos, tá? Existem inúmeros, melancia é um dos principais, laranja, mamão, maçã, existem vários, kiwi, que se você consumir diariamente, muitas vezes no seu dia, com certeza você vai diminuir essa retenção de líquido, tá? Caso continue, indico a procurar um médico. A segunda dica, que é uma dica assim que vocês já devem ter ouvido em muitos lugares, mas é uma dica que eu faço e eu uso no meu dia a dia, é tomar água muitas vezes ao dia, mas muitas mesmo, tá? Bate no seu celular aplicativos, eu baixei, existem vários, beba água, beba muita água, lembrete de água, tem vários, tá? Que você, baixando esse aplicativo, você coloca lá seu peso, a sua altura, e ele mesmo faz esse cálculo de quantos ml de água, quantos litros de água você precisa beber por dia. E o que acontece? O celular, como está sempre perto da gente, ele vai nos lembrando que a gente tem que tomar água. Tu vai lá e configura, minha garrafa é de 600 ml, tá? Cada vez que você toma uma garrafinha, você lá e avisa que você tomou. Passou um determinado tempo, de hora em hora, de 2 em 2 horas, ele vai te lembrar que você precisa tomar água.
você tem que ver. No final do dia, a quantidade de água que a gente precisa tomar é alcançada e muitas vezes a gente toma além. E se você quiser perder a barriga, quanto mais água você tomar, mais xixi você vai fazer, mais barriga você vai perder. Tira e queda. Mas agora tem uma brincadeira que eu faço com as meninas aqui, que é, eu digo, a barriga é psicológica. Como assim a barriga psicológica? É sim, tá? Por que isso? É em relação à postura, gente, não é só psicológica não, tá? É a postura, porque o nosso cérebro é o que manda, nosso cérebro é o que manda a gente ter postura. Quando eu lembro, eu vou ter postura, não é? Quanto mais desleixada for a minha postura, mais encurvada eu vou ficar, mais barriguda eu vou ser. Quanto mais eu colocar os peitos para fora, ombro para trás, barriga para dentro, mais a minha barriga vai ficar para dentro. O que acontece com isso, tá? A gente vai dizendo para o nosso cérebro que a barriga tem que ficar encolhida. Se ela tem que ficar encolhida, a nossa musculatura vai cada vez mais segurando os nossos órgãos, fazendo que eles fiquem no lugar que a gente quer. Então, gente, vamos fazer essa brincadeira que barriga é psicológica. E de brinde, de bônus pro final desse vídeo, se você clicar no link abaixo aqui, eu vou dar um teste de estilo gratuito para você. É só você clicar, coloca seu e-mail e você recebe direto no seu e-mail um link para você baixar e fazer o teste. Assim você também vai descobrir qual é o seu estilo. Grande beijo, meninas! Fui!